galera do YouTube, meu nome é Ana Beatriz e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre um movimento cultural que marcou a história da cultura brasileira, o tropicalismo. Roda a vinheta. O tropicalismo, ele foi um movimento cultural que teve influência em várias áreas, como por exemplo a música, as artes plásticas, o teatro, o cinema. E antes da gente começar a falar sobre as características do tropicalismo, a gente precisa entender o contexto histórico e o que estava acontecendo naquela época que chegou a influenciar no tropicalismo aqui no Brasil. Então, no mundo, a gente estava em meio à Guerra Fria. Tínhamos ali os Estados Unidos e a União Soviética, o capitalismo e o socialismo, e todas aquelas questões relacionadas às guerras tecnológicas. Mais pro lado da América Latina, Cuba já tinha alcançado sua revolução, e em 67 aconteceu o assassinato de Che Guevara, um líder de esquerda e foi um dos líderes da Revolução Cubana. A Argentina estava em meio à ditadura, que teve influência na ditadura brasileira. O pop art aparece com muita força nesse período, um jeito mais colorido e mais divertido de se fazer arte, muito presente em gibis. Teve também a explosão de bandas de rock como os Beatles, os Rolling Stones e o Pink Floyd, que contribuíram com as guitarras elétricas e a psicodelia. E, por fim, tivemos também o surgimento e o crescimento de movimentos sociais, como o movimento feminista e o movimento dos direitos do negro. Aqui no Brasil a gente vivia a ditadura militar e o tropicalismo ele surge em um momento em que a ditadura mais se agravou, que foram nos anos de 67, 68 e 69. A bossa nova estava com muita força nesse período e o tropicalismo vai ser justamente a junção da bossa nova com as guitarras elétricas que vieram do rock, com o berimbau, com outras musicalidades diferentes, com outros ritmos musicais diferentes, que os tropicalistas vão juntar para poder formar o que é o panorama brasileiro. Então, a mistura, a aglomeração, a antropofagia de Oswald de Andrade, tudo isso vai estar muito presente nesse movimento. Também teve o Festival de Música Popular Brasileira, transmitido pela TV Record em 67, que foi de fato o primeiro passo para o surgimento do tropicalismo. E foi nesse programa que Caetano Veloso ele cantou Alegria, Alegria, cantou Caleidoscópio, que era uma música que retratava o sentimento do jovem que estava vivendo naquele período da ditadura. E por fim, teve o Ato Institucional número 5, ou AI-5, que foi um decreto que fechou o Congresso, e aí o poder foi para a mão do presidente e ele poderia fazer o que ele bem quisesse. O nome tropicalismo surgiu de uma obra do Hélio Oiticica chamada Tropicália, e essa obra foi exposta na mostra Nova Objetividade Brasileira, no Museu da Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 1967. Essa obra do Hélio tinha o intuito de ser uma obra sensorial, então era um labirinto composto com vários elementos da natureza típicos aqui do país, como por exemplo areias, terras, plantas, araras nativas, tudo isso com o intuito de retratar e fazer com que as pessoas conseguissem sentir o que era a vida tropical aqui no Brasil, como que era a vida do brasileiro e toda essa questão da própria Tropicália. A década de 60 foi muito marcada pela contracultura e teve também a rebeldia, que se manifestou através do inconformismo devido à cultura vigente naquela época e na crítica política, que estava presente nas letras dos tropicalistas. Mas os tropicalistas eles foram muito criticados por não fazerem músicas de protesto, como os outros músicos estavam acostumados a fazer, músicas contra a ditadura. E os tropicalistas eles faziam uma coisa diferente, eles mudaram o modelo estético de se fazer música e para eles aquilo já bastava como uma forma de revolução. A principal obra do tropicalismo foi o Tropicália, ou Poemes et Circenses, que foi um disco lançado em 68 e tinha como os cantores e compositores o Caetano Veloso, o Tom Zé, a Gal Costa, o Gilberto Gil, a banda Os Mutantes, o maestro Rogério Duprá, a cantora Nara Leão e os letristas João Carlos Capinã e Torquato Neto. E também teve como mentor o artista gráfico, poeta e compositor Rogério Duarte.
O tropicalismo teve um suposto fim no final de 68, quando Gilberto Gil e Caetano Veloso foram presos e exilados. Mas isso não foi suficiente para poder apagar toda a mudança inovadora e revolucionária que o tropicalismo tinha proposto na música popular brasileira. Tanto que, apesar de ter sido julgado e criticado naquela época, na época que surgiu, o tropicalismo ele influenciou diretamente e inspirou poeticamente todas as próximas gerações brasileiras que vieram depois disso. E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, compartilhem com os amigos, nos comentários. E é isso, até a próxima.